Se eu te falasse que você precisa fazer uma apresentação em público e que você precisa desenvolver essa apresentação por 10, 30, uma hora, você se sentiria de que forma? Nervoso, nervosa, ficaria tenso? Aquele momento, aquela apresentação em público seria um marco na vida no sentido de que você ia parar tudo para pensar só naquilo, ou então aquilo seria, sabe, no fim ali no seu cérebro, no inconsciente, quando você está vivendo seu dia a dia, sabe que a apresentação só vai acontecer daqui um mês, 2 meses, mas aquilo tá lá. Você sente que tá ali aquele nervosismo de que em alguma hora vai chegar, o momento vai chegar. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse momento vai chegar para qualquer um. Todos nós vamos em algum momento falar em público. E mais ainda, esse momento, esse local de fala tem sido cada vez mais valorizado. Sabe por quê? Porque na internet, com a IA, com uma inteligência artificial otimizada para vídeo, daqui a pouco você vai colocar um prompt ali, uma informação, e você vai falar sobre qualquer coisa na internet. Qualquer um vai falar sobre qualquer coisa. Não é mais um diferencial, não vai ser mais um diferencial você falar sobre vários assuntos num vídeo, na parte gravada. Mas, aí que tá o ponto. No ao vivo, não tem como você mentir. No digital, dá para você colocar um teleprompter do outro lado. Dá para você cortar, ter edições no vídeo. Funciona, tá tudo certo, é o canal, é o jogo do digital. Mas no ao vivo não tem como. No ao vivo não tem o editor de vídeo para editar, para ficar bonitinho. No ao vivo não tem como você, pessoal, desculpa, não, deixa eu voltar aqui, vamos começar de novo. No ao vivo é diferente. Por isso, quem domina a comunicação ao vivo, domina a comunicação e domina a autoridade. Dominar a autoridade te faz crescer mais rápido, te faz alcançar, ser visto diferente, te faz alcançar coisas que você nunca imaginou. Porque na comunicação, por mais que a comunicação seja uma ferramenta, seja algo que está na nossa vida o tempo inteiro, ela permeia o tempo todo a nossa vida, desde quando a gente nasceu até quando a gente for morrer, a comunicação vai estar presente. Mas a comunicação do palco, especialmente, quando eu falo palco, pode ser uma live, pode ser uma reunião em que você precisa levantar e falar, uma apresentação que você precisa fazer para várias pessoas. Então, esse local de um para muitos é um local que tem um impacto, que tem uma relevância muito grande. Sim, nesses momentos, se você sai bem, se você consegue desempenhar e consegue entregar valor, se você consegue ser percebido como autoridade, consegue chamar a atenção e reter a atenção das pessoas, você tem benefícios imensuráveis. Porque não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que consegue fazer isso. E quando você dá clareza para as pessoas, você ensina, você entretém e você tem esse local de fala, você é visto de uma forma completamente diferente. E eu tenho certeza que o quanto antes você começar a desenvolver esse lado do comunicador, da comunicadora, de um para muitos, os resultados vêm mais rápido e você cresce mais rápido na sua carreira. Por isso, nesse vídeo, eu quero te explicar, quero te mostrar, com base nesses últimos anos ensinando sobre comunicação, uma fórmula que eu encontrei. Mas uma fórmula diferente. É a fórmula do nervosismo. Exatamente. O que faz você ficar nervoso antes de uma apresentação. E, obviamente, como que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça mais. Ou pelo menos você consiga diminuir essa intensidade desse nervosismo e assim você consiga desempenhar o que você vai fazer, qualquer palestra, qualquer apresentação, de uma forma muito mais fluida, de uma forma muito mais natural. Então fica nesse vídeo que eu quero te explicar a fórmula do nervosismo e como você pode acabar com isso na sua vida. Sim, dá para acabar com isso. Só exige uma coisa que nem todos estão dispostos a fazer. Então, voltando para aquela pergunta inicial do vídeo, se você fosse chamado agora para fazer uma apresentação para muitas pessoas, uma apresentação, uma palestra, uma reunião, uma condução de algum local em que você tem esse local de fala com muitas pessoas te olhando, como que você se sente antes, durante e depois? Antes, como é que você sente? Aquele nervosismo, ansiedade, as mãos tremem, você só consegue ficar pensando naquilo, não consegue pensar em mais nada. Durante, as mãos tremendas, a respiração começa a ficar muito rápida, não é? A boca seca. Ou então, mentalmente, as ideias não fluem, você esquece o que ia falar, não fica organizado as ideias, e aí você começa a falar uma coisa, depois vai para outra, depois volta. O que acontece com você? Eu acabei de falar de 3 fatores
que acontecem com várias pessoas, pode acontecer com você. Todos eles, pode acontecer alguns deles, mas eu quero que você comece a identificar. O primeiro passo da minha metodologia de comunicação sempre vai ser a consciência. O que é consciência? É quando você consegue identificar, quando você consegue observar, quando você consegue ver que tem algo acontecendo ali. Porque quando você não vê que aquilo está acontecendo, você não consegue saber como e o que fazer para melhorar, para se desenvolver. Então, quando você tem consciência, você enxerga isso de uma forma diferente. E eu quero que você tenha consciência sobre a sua comunicação e, nesse caso, aqui, sobre o nervosismo. Então, a gente falou de 3 fatores. O nervosismo que gera um comportamento, algo fisiológico, que é difícil de controlar, que é a mão tremendo, a respiração ofegante, aquela tensão muscular que você parece ficar rígido. Tudo isso é algo comportamental fisiológico. Mas tem também o mental, que é aquele mental que você, sabe, tá se sentindo mal, você não tá ali 100% presente, você tá nervoso mentalmente porque você fica estressado com aquele momento. Aquele momento da apresentação não é um momento leve, é um momento de estresse, é um momento que você, sabe, aquela coisa não me toca. Não me toca porque eu preciso focar nisso aqui, não me toca porque eu tenho que fazer essa apresentação e a vida fica pesada. Peso mental por conta da apresentação. Então, o comportamental fisiológico, o mental, e a gente tem também o cognitivo. Aquela coisa que parece que some. Você está aqui, bum, branco. Você está falando, bum, não lembra mais o que tinha que falar. Você sabia que tinha uma coisa importante para falar, mas não vem, não flui. As ideias não. Parece que tem uma barreira que está impedindo que a ideia passe. Esses 3 fatores, o cognitivo, o comportamental e o mental, o afetivo, eles interferem muito. Mas quando eu tenho consciência de qual que me afeta mais antes de uma apresentação, durante e depois também, eu consigo identificar, pelo menos, ter a consciência de qual deles que tem uma maior interferência na minha vida. E a partir disso eu posso trabalhar. E a partir disso eu posso fazer algo para me desenvolver. Durante esses últimos anos, dando aula para diversos profissionais de diversas áreas, eu observei uma fórmula do nervosismo. Exatamente, a fórmula do que dá errado. Como fazer para dar errado? É só seguir essa fórmula à risca, que eu tenho certeza que você vai sentir todos os sintomas de nervosismo que a gente comentou anteriormente. A fórmula começa com o mental. O mental desregulado. O que seria esse mental desregulado? É quando você começa a alimentar alguns monstrinhos internos e você alimenta e eles começam a crescer, crescer, crescer e você não tem mais controle sobre eles. Que monstrinhos seriam esses? É quando você está pensando demais e o mental ele está ali, vem na sua mente sempre aquela questão de eu não sou bom o suficiente. Não era para eu estar apresentando. Existem pessoas melhores do que eu. Eu não consigo. Eu não tenho dom da comunicação. Eu não gosto desse momento. Esse momento é muito chato. Tudo isso, quando eu vou alimentando e eu vou afirmando isso, sem dúvida, se torna uma verdade. Se eu acreditar nisso piamente, é óbvio que eu vou ter isso na minha vida como sendo uma coisa verídica, uma coisa verdadeira. Só que isso não é verdade. A maioria dos palestrantes que você conhece, que você admira, inclusive, eles não começaram, pô, olha só como eu mando bem, olha só, eu chego lá e arraso. Não, essa não é a realidade. Porque a gente fica muito preso nessa questão de que, não, mas essa pessoa, olha só como ela fala bem, ela tem o dom da comunicação. Você não vê o quanto essa pessoa batalhou, se esforçou, se dedicou para estar ali, para conseguir fazer aquilo acontecer. Sim, existe muito esforço para conseguir chegar no palco e apresentar. Principalmente quando você tem um nível de relevância cada vez maior. Porque quando você vai se apresentando, você vai ganhando autoridade, seu nível de relevância aumenta. O que você fala tem um peso muito maior. Você começa a representar pessoas e grupos. Então você não pode errar. Esses caras não podem errar. Então imagina o quanto eles precisam praticar para que as palavras não saiam erradas, para que eles realmente consigam transmitir a mensagem que eles vieram para falar. Pensa o seguinte, não compara o seu bastidor com o palco do outro. Não compara o seu nervosismo, não compara as suas dificuldades, não compara o momento que você está com o momento de uma outra pessoa que você não sabe o que ela viveu para chegar até ali.
Esse mental desregulado, ele acaba com a possibilidade de você melhorar. Por isso que ele é a primeira variável da fórmula. Porque se o meu mental é o meu próprio inimigo nesse processo, ele não vai me dar a possibilidade de um dia, quem sabe, melhorar. Por isso o mental é o mais importante. É essa conversa interna. É o que eu falo para mim mesmo sobre o que é esse momento. Comece a pensar nisso. O que você está falando para você mesmo sobre o que é esse momento de falar para muitas pessoas? A segunda variável da nossa fórmula do nervosismo é a falta de clareza. Mas é uma falta de clareza do conteúdo, do ambiente em que você vai se apresentar, do que você quer com tudo isso e, principalmente, da estrutura que você tem para se comunicar. Exatamente. Então, quando eu tenho falta, pelo menos, de clareza do o que eu vou falar, mas Vitor, eu não tenho dificuldade de saber o que eu vou falar. Muitas vezes tem sim. Porque se você não entende vários fatores que acontecem na comunicação, você sabe que você tem conteúdo, mas você não sabe qual conteúdo você tem que vai realmente se encaixar para aquele momento, para aquele público, para que você possa ser reconhecido, para que você possa ter resultado, para que a sua apresentação tenha um ROI positivo. Eu preciso que você tenha clareza do o que você vai falar, e isso precisa realmente estar fixado na sua mente. E, de novo, a gente voltando naquela questão da mentalidade. Tem muitas pessoas que não compram as próprias ideias. Você compra as suas próprias ideias? Você confia em você mesmo? Você confia no que você está falando? Essa clareza interna do valor, ela é importantíssima. E depois a gente vai para a clareza do público. Você tem clareza com quem você vai falar? Com a pessoa que está do outro lado? Você tem clareza do que ela quer ali, naquele momento? E depois você vai para a clareza de como você vai falar. Você tem clareza da estrutura? Você tem clareza de como você vai começar? De quais são os tópicos principais da sua apresentação? Um erro gigantesco, as pessoas não têm clareza disso. Elas chegam sem a clareza, elas chegam com essa dificuldade de entender qual é o próximo passo que elas vão dar na comunicação. E o próximo passo que eu estou falando aqui é o próximo passo do que eu vou falar logo em seguida. Se eu não sei o que eu vou falar e deixo a aleatoriedade tomar conta, a chance de errar, a chance de aumentar o nervosismo, a chance de você escorregar na casca de banana no meio de uma apresentação, e aí eu tô aqui falando de uma forma mais metafórica e não de uma forma verídica, mas a chance de você pisar na casca de banana mental e errar, escorregar e não sair bem, e aquilo ser uma bola de neve negativa, aumenta. A terceira variável da fórmula é o foco errado. Esse também faz parte do mental, mas eu gosto e quero destacar exatamente o foco. O foco da sua apresentação, ele não deve ser nem em você, porque normalmente a gente está focado no perfeccionismo, está focado em que tem que sair tudo exatamente como você planejou. Você está focado em que você precisa transmitir uma mensagem de autoridade, que a sua roupa precisa estar 100% alinhada, que seu cabelo não pode estar um pouco para o lado, de que você não pode gaguejar, de que você não pode, que sair perfeito. Isso aqui é pedir para dar errado, porque não vai sair perfeito. Pode sair próximo da perfeição se você conseguir praticar muito, se você tiver todos os fatores bem elencados, mas saiba de uma coisa, na comunicação não tem perfeição, tem autenticidade. Na comunicação, você precisa ser você mesmo, mas ser você mesmo de forma consciente e de forma estratégica e intencional, para que você possa aumentar a probabilidade de sucesso da sua mensagem. Por isso, o foco não é em você. O foco também não é no outro. Sim, quando eu planejo minha comunicação, eu preciso entender de forma aprofundada com quem eu estou falando para que eu possa adaptar minha mensagem. Mas eu não foco no outro, porque o foco no outro muitas vezes está atrelado àquele foco do mas o que aquela pessoa está pensando? Mas eu vou ter que agradar aquele chefe. Mas, nossa, aquela pessoa, ela não está prestando atenção em mim agora enquanto eu estou falando. Mas o outro, mas o outro, mas as pessoas, o outro, é sempre o outro. Mas então se o foco não é em você e nem no outro, para onde que tem que direcionar esse foco? O foco você direciona para o valor da sua mensagem. O foco você direciona para a certeza que você tem do valor que você agrega.
Quando você foca no valor e na mensagem, e você tem essa convicção, você tem essa clareza, você tem essa certeza, você está ali por inteiro, focado em agregar, focado em desempenhar melhor o que você veio fazer, focado na mensagem, no que você está falando, e não focado em fatores externos que você não consegue controlar naquele momento. O foco no valor é o foco no que você veio entregar, o foco no que você está ali fazendo. E que você sabe, porque se você está ali, é por algum motivo. É um valor que você tem. E que aquelas pessoas que estão ali, elas vão aprender com você e você vai ajudá-las a se desenvolver. Foca no valor que você tem. Foca na mensagem que você veio trazer. Para de focar em si mesmo e para de focar nos outros. E aí, assim, eu tenho certeza que você vai conseguir estar muito mais presente, estar muito mais 100% ali no que você está fazendo. E por último, a última variável da nossa fórmula do nervosismo é o despreparo. Mas o despreparo, ele está atrelado à procrastinação. A procrastinação. Você sabe que você precisa planejar a sua apresentação. Você sabe que você precisa treinar a sua apresentação. Se você não sabe, eu estou te falando agora. Se você não sabe, agora você está sabendo. Você precisa planejar a sua apresentação. Você precisa pensar na sua mensagem. Você precisa lapidar ela, pensando no público, lapidar os exemplos, lapidar como você vai falar, como você vai traduzir o que está na sua cabeça para o outro. Tudo isso você precisa de tempo. Não dá para, no mesmo dia, você chegar e desempenhar bem tudo que você tem para falar. Não dá para você chegar um dia antes e querer que no dia seguinte saia tudo perfeito. Você precisa de tempo. Só que a procrastinação acaba sendo o nosso maior inimigo nesse momento. Porque a gente sabe da importância da apresentação, a gente sabe da importância desse momento para nossa carreira, para nossa vida. Só que, durante o dia a dia, durante as semanas, até o dia do evento, você coloca na agenda, aí depois surge uma outra demanda mais urgente, e aí você, não, depois eu faço isso aqui, aí depois você vai levando, não, depois outro dia, e aí você não planeja, e aí quando você vê, pô, tá em cima da hora. E aí bate o nervosismo, e aí a ansiedade começa a vir, e aí você já quer desistir. Não. Procrastinação é o inimigo do preparo. Você precisa planejar a comunicação, você precisa se preparar antes, praticar, porque assim dá tempo ao tempo. Sabe aquela coisa que você dorme com a ideia? Então você planeja, e depois você dorme com essa ideia, e depois você acorda, revisita, e olha, putz, agora isso aqui realmente não faz tanto sentido assim, então eu vou agora lapidar, melhorar essa parte. E aí você vai revisitando o seu conteúdo e você vai melhorando, lapidando, e aquilo vai ficando mais sedimentado na sua cabeça, vai dando mais clareza para você mesmo. E beleza, você definiu o que você vai falar, definiu para quem você vai falar, definiu o planejamento completo, agora você vai praticar. E aí você começa a praticar no espelho, pratica para a câmera, pratica fingindo que tem pessoas na sua frente. E aí quando você vai praticando, você vai vendo que pô, nesse momento específico aqui eu não estou falando tão bem, preciso falar de uma forma diferente. Ou então eu posso acrescentar isso aqui. E aí a prática te dá a possibilidade de você desempenhar o que você vai fazer na apresentação, sabendo o que você vai fazer. Não é aleatório, não é o que vai acontecer no dia e deixa para a aleatoriedade decidir se vai sair bem ou não. Pelo contrário, o treino, a prática, te possibilitou saber como vai acontecer, te possibilitou enxergar à frente. E quando eu tenho essa consciência, eu sei o que vai acontecer, eu fico muito mais tranquilo. Isso não é uma pedra no meu sapato. O problema é que as pessoas não planejam, o problema é que as pessoas não praticam. E se você não está planejando e praticando, comece a fazer o quanto antes. Separa ali, pô, eu tenho 10 dias até minha apresentação. 10 dias é pouco tempo, mas tenho 10 dias até minha apresentação. Então, pô, eu vou separar aqui 3, 5 dias para planejar, para estudar, para me dedicar aqui. Pô, vou separar mais 3 dias para praticar bastante, para conseguir ali falar, para me gravar, para me assistir. E depois você vai chegando no dia e você fala, pô, tô mais confiante. Já sei o que eu vou falar. Entende a diferença? Para de colocar o improviso como sendo o plano. Porque quando a gente está nervoso, quando a gente não planejou, quando a gente não praticou, quer saber? Ah, não, vai de qualquer jeito mesmo. Vamos ver o que vai dar. E aí, a chance de dar errado é muito maior. Por isso, essa é a fórmula do nervosismo.
Mental desalinhado, falta de clareza, foco errado e despreparo. Se você fizer tudo isso ao contrário, eu tenho certeza que você se torna mais confiante. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a fórmula da confiança. O que fazer para se tornar mais confiante. Mas só de você ter noção desses fatores e você saber que eles influenciam muito para o que você não quer que aconteça, agora você não vai fazer isso de novo. Entende? Eu sei que é fácil de falar, difícil de fazer, difícil de agir. Por isso eu tenho um curso chamado Comunicação Magnética, que te ajuda em 7 áreas diferentes da comunicação a você desempenhar a comunicação, mostrar o seu valor de forma que você consiga realmente ter impacto. Para que as pessoas te deem a atenção e você consiga impactá-las verdadeiramente, genuinamente com a mensagem, com sua diferencial, com o valor que você tem. Comunicação magnética é um curso que está sempre sendo alimentado. Eu estou sempre refinando, estou sempre acrescentando aulas, porque eu tenho lives gratuitas também. Então, se você quiser saber, eu vou colocar o link aqui embaixo para você entender como você pode, muito menos, mas muito menos do custo de não se preparar, como você pode investir na sua comunicação hoje, a partir de agora. É só clicar em comunicação magnética e você abre aqui o meu curso, já tem acesso imediato. Se esse vídeo fez sentido para você, clica aqui, começa a me seguir. Eu tenho muito conteúdo sobre comunicação. Me segue no Instagram, coloca o sininho para as notificações de quando um vídeo novo for lançado e comenta aqui embaixo onde você percebe que precisa melhorar na sua comunicação. Quais são desses fatores, essas variáveis que mais te atrapalham? Quais são ali dos fatores fisiológicos, mental, cognitivo, que mais influenciam no seu nervosismo? Que mais são um reflexo, pelo menos, desse seu nervosismo? Me conta, porque eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar de verdade. Quanto mais informação você me der sobre o que você precisa, mais eu consigo traduzir isso em resultado para você, transformando o meu conteúdo em algo prático para a sua vida. Até o próximo vídeo e se desenvolva. Eu tenho certeza que você consegue alcançar o que você quiser. Basta você começar a praticar.